Mateus capítulo 13, o primeiro dos 4 evangelhos. Mateus capítulo 13. Aleluia. Mateus capítulo 13. Capítulo 13 de Mateus, versículo... Pode ser versículo 1, tá bom? Diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear a semente. E um pouco mais à frente, no capítulo 13 ainda, versículo 13, aliás, versículo 9, ele disse assim: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. E no último livro da Bíblia, Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 2, por favor. O último livro da Bíblia. O livro do fim das coisas, das últimas coisas. O apóstolo João começa a falar às igrejas da Ásia. E ele escreve às 7 igrejas da Ásia no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo... Até o capítulo 4 ele fala às 7 igrejas da Ásia. No capítulo 2, versículo 2 diz assim, versículo 1 diz: Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz ao que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Versículo 6, do capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus disse: Eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido delas.
Elas não seguirão ao estranho. Por quê? Porque não reconhece a voz deles. A ovelha segue ao seu pastor, por quê? Porque conhece a voz do seu pastor. E não seguirá ao estranho, porque não reconhece a voz dele. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Jesus disse, não uma vez, mas mais de uma vez ele disse, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vós não me escutais porque não sois de Deus, porque se fosseis de Deus, escutaríeis as palavras de Deus. Amém? Adair, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Jesus outra vez falando disse, vede pois como ouvis. Aleluia. Vede pois como ouvis. E vou repetir a frase inicial. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Quem é a igreja? Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, eu sou a igreja, você é a igreja. E quem é a igreja vai ouvir com o seu ouvido o que o Espírito está dizendo para ela. Amém? Vou lhes contar uma coisa. Provavelmente hoje eu ministre sobre dois assuntos bem distintos, bem diferentes, não sei. Mas vou falar sobre o primeiro. E é necessário que quem tem ouvido, ouça. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. Vamos fazer de conta que esse objeto aqui é uma chaminé. Como aquela que nós tínhamos ali no Parque da Criança, tá certo? Lembram dela? Que era uma chaminé de uma olaria. Lembram-me? Uma certa vez eu vi uma reportagem sobre uns homens que faziam a demolição das chaminés. E foi perguntado a ele como é que ele fazia para destruir as chaminés. Ele disse, eu uso 3 técnicas. Dependendo da condição, eu uso uma das 3. Quando não dá para usar a primeira, eu uso a segunda. Quando dá para usar a segunda, eu uso a terceira. Ele era especialista em demolir as chaminés. E o que acontecia? Eu vou botar mais para cá, porque Dora de Romero não está vendo, não. Agora está vendo. Ele disse, eu faço o seguinte, se ao redor da chaminé tem espaço, eu posso tombar essa chaminé para o lado que eu queira. Tá? Eu posso minar, coloco dinamites na base dela, e aí eu aciono e faço essa chaminé tombar, se eu tenho espaço ao redor dela. Certo? Se eu não tiver esse espaço disponível, tiver só um lugarzinho, eu posso direcionar, a segunda técnica é direcionar essa chaminé para cair naquele lugar, né? Ou melhor, se está tudo o espaço vazio, eu posso fazê-la cair para qualquer lado que eu queira, e se só tem um espaçozinho, eu posso direcionar. É só colocar estrategicamente a dinamite para onde eu queira que ela caia. A segunda maneira, eu posso não ter espaço para tombar essa chaminé, nem para um lado, nem para o outro. Para lugar nenhum eu posso tombá-la. O que é que eu faço? Eu mino a base dela e faço uma implosão. Quando eu estouro, ela cai sobre si. Tá certo? Então não atinge nada nem ninguém. E a terceira forma, eu não posso dinamitar de jeito nenhum. Eu não posso bater para os lados, eu não posso implodir. E a única maneira que eu encontro para fazer isso, eu subo nessa chaminé, ao topo dela, me sento na borda e começo a tirar tijolo por tijolo. E vou soltando dentro dela. E logo mais eu tenho demolido essa chaminé, tijolo por tijolo. Amém? Ele disse, eu faço isso. E, Gedeis, por que você está dizendo isso? Porque o que tem acontecido é que quem tem ouvidos para ouvir, deve ouvir. Amém? E deve ouvir quando tudo está tranquilo. As pessoas, ainda essa semana eu escutei alguém dizer,
fulano está passando por essa situação, mas vai ser importante que ele vá aprender uma lição. Eu não disse nada, mas eu poderia ter dito tolice. Se ele teve que passar por essa situação para aprender alguma coisa, é porque ele é tolo. Só um tolo, Judete, aprende no meio das circunstâncias. Porque quem é sábio aprende quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, quando não há movimento nenhum. Não há nenhuma evidência, Marcos, de que alguma coisa está perturbando. Tudo na paz. Então, aquele é o momento de ouvir com o ouvido que o Espírito está lhe ensinando. Está forjando em você. E no dia em que vier uma adversidade, você já aprendeu há muito tempo. Então você sabe lidar com aquela situação. Você não sofre, Cláudio, aquela situação. Você aprendeu no tempo de aprender. Amém? Por isso que Hebreus, o escritor disse, que não haja em nenhum de vós um espírito mau e perverso para se afastar do Deus vivo. Enquanto se diz hoje, no tempo que se chama agora, se o Espírito fala, escute, não endureça o seu coração. Amém? E o que tem acontecido é isso, é que o Espírito tem falado, e as pessoas até que têm ouvido, mas não têm ouvido como igreja. E o Espírito ele fala à igreja, e eu sou a igreja. Amém? E eu sou corpo de Cristo. O Espírito não vai falar para o mundo, porque o mundo não conhece a voz de Deus. Não é assim, Emanuel? Não conhece. Quando o Espírito Santo fala para o mundo, fala para que ele se converta. Fala para o homem que não tem Deus, para que ele reconheça em Deus a sua solução. Mas se o homem já tem a Deus, Josimar, o Espírito Santo vai falar a ele. Amém? E eu tenho dito essas coisas porque essas três técnicas da chaminé, eu posso traçar um paralelo, fazer uma analogia com o que o adversário tem feito na vida dos cristãos. Ele tem tombado a chaminé, que é a vida das pessoas, de uma forma, da segunda ou da terceira forma. O diabo tem pego alguns cristãos e tem minado a sua base e derruba, para onde ele quer, ele derruba. E a vida daquela pessoa vai. E quando ele não tem para onde derrubar, ele implode. Né? Mina a vida daquele cristão e implode. E quando não pode minar, ele sobe e vai matando. Passo a passo, tijolo a tijolo, situação a situação. Mas como é isso, Gidaías? Como é isso? É que você não vai julgando as coisas na sua vida. Você vai ouvindo o que Deus está lhe orientando e você não vai pondo em prática, não vai vivenciando aquilo. Mas ao mesmo passo você pensa que o diabo está morto, mas ele não está. O que acontece? Ele começa a minar a sua vida. Né? Porque toda a estratégia de demolir uma chaminé, Josimar, começa por perfurar a chaminé em alguns lugares estratégicos e vai colocando-se a dinamite lá. Quando você vai implodir um prédio, por exemplo, quem já viu na TV algumas implosões de prédio? Eles colocam as dinamites em qualquer lugar? Colocam lá no último apartamento? No último andar? Não. Colocam na base, não é? Estrategicamente, em cada ponto que eles sabem das colunas de sustentação, e eles fazem isso e vão minando. E é isso, Dora. Dora, essa aqui, também é Dora essa aqui, viu, Dora de Romero? O diabo vai fazendo isso, vai chegando na vida dos cristãos e minando algumas áreas, ele não percebe, vai furando, e o cristão não julga-se a si mesmo, Deus está falando, o Espírito está falando à igreja, e ele é a igreja, ele não está dando atenção, e o diabo não está nem aí, paciente todo, rapaz. Né? Paciente todo, vai minando e colocando as dinamites. E o tempo vai passando e o cristão achando que está tudo bem. E ele vai mina outro lugar, coloca as dinamites e sai de perto. E aciona só para ver a queda de longe. E é isso que alguns cristãos estão se deixando fazer. O diabo está minando. E quando ele não consegue ele vai tirar tijolo após tijolo. Daqui a pouco o crente perdeu a vida e não sabe por quê. Não sabe?
dia após dia, momento após momento, ele não julgou a sua vida. E as estruturas de Satanás foram sendo estabelecidas, foram sendo forjadas, e de repente a vida daquela pessoa está nas mãos dele. Não é? Eu acho engraçado que há alguns hábitos que os cristãos sabem o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Sabem, porque está escrito. E o que acontece? Mesmo sabendo daqui, passam a fazer o contrário do que ela diz. Mas aí o tempo vai passando, Judete. Nada acontece, vamos continuar fazendo aquilo. Não deu em nada, nada aconteceu. Mas sabe o que acontece quando o cristão insiste em fazer isso? Ele vai criando estruturas em si. Estruturas essas da maldade, do mal. Porque não está julgando-se a si mesmo, não está quebrando aquilo. Daqui a pouco, Marcos, aquela estrutura, pelo mau hábito que ele forjou em si, está tão forte, que para quebrar está difícil. Às vezes, no casamento mesmo, os casais, marido e mulher, não se percebem disso e vão criando estruturas e não julgam aquilo, que aquilo ali é carne, aquilo ali é prazer momentâneo, aquilo ali é mentira, aquilo ali é interesse, é capricho, sei lá o quê. E vão forjando essas estruturas e elas vão se fortalecendo. Daqui a pouco da Erli, quando ela quebra, é pelo meio. Amém? O Espírito tem falado à igreja. E a igreja, Cláudio, não tem ouvido a voz do Espírito. E o diabo está tomando a ocasião e minando as bases. E quando ele minar a base, ele vai fazer a sua vida pender e tombar para onde ele queira. E a sua vida vai para onde ele queira. Amém? Não é para concordar que ele faça isso, estou dizendo amém, não. É para você entender o que eu estou dizendo, tá bom? E isso tem acontecido várias vezes. Um exemplo prático é quem dirige carro ou moto. Vocês sabem, como eu sei, que se você vai fazer uma manobra, você tem que sinalizar. Não sabe? Mas para que eu vou sinalizar? Se eu estou na rua sozinho e não vem nenhum carro atrás de mim. Para que eu vou sinalizar? Vou entrar à direita, Almir. Para que dar sinal se não vem ninguém atrás de mim, nem ninguém na frente? Ora, precisa não. Faça isso uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, Josmar. Na 100ª vez que você fizer, desatento, vai ser no meio do trânsito, lá no centro da cidade. E aí vai haver um acidente. Por que, Marcos? Pela estrutura que você forjou, dia após dia, e o diabo sabe disso. Então nós precisamos julgar isso. Não é porque alguém está vendo que a gente vai fazer o que é certo. Não é porque alguém está nos observando. Devemos fazer porque aquilo é uma prática de vida. Amém? E de repente, Dora, você vai no seu carro, automaticamente dá sinal para frente, para trás, para qualquer lado, você não erra. Aleluia. E as pessoas estão levando as suas vidas de qualquer maneira. Se o homem não conhece a Deus, eu até vou entender, Amantina. Mas se esse homem conhece a Deus, ele não pode levar a sua vida de qualquer maneira. Ah, mas foi só uma mentirinha. Tudo bem, vai mentir quantas vezes ainda? Ah, foi só 2 mentirinhas. Vai mentir quantas vezes ainda? Daqui a pouco, Marcos, tijolo após tijolo está sendo tirado da vida daquela pessoa e ele está nas mãos daquele que é o pai da mentira. E o que é que ele pode fazer? Nada mais. A vida foi minada, foram feitas as perfurações, colocado as dinamites e aí implodiu. E aquela vida foi abaixo. O Espírito tem falado à igreja. E a igreja tem recusado ouvir a voz do Espírito. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Amém? O Espírito tem falado vez após vez. E as pessoas não têm dado ouvidos a Ele. Ele está falando todo o tempo, ministrando o Espírito e a vida da palavra. Mas se você observar, olhe para a vida de um cristão. Ele está, por exemplo, vou dar o exemplo do culto. Está no culto, escuta a palavra de Deus,
vai para casa, talvez daqui a uma semana ele não lembre mais do que ouviu. Talvez não lembre mais, Magnólia, do que ouviu hoje, domingo. Mas se alguma coisa errada aconteceu na vida dele, o mês passado, ainda hoje ele lembra. E descreve tudo, passo a passo. Sim ou não? Sim. Se algo foi desastroso na vida dele há um ano atrás, hoje ele descreve todas as experiências. É ou não é assim? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Receba o Espírito e a vida da palavra agora, nesse momento. Não espere para amanhã. Amanhã talvez seja tarde. Amanhã, quando você precisar de uma estrutura em Deus para confrontar a situação, você não vai ter. Não vai ter. Há uns 2 domingos atrás eu ministrei sobre ter consciência de si e consciência de Deus. Lembram disso? Lembram disso? Não foi domingo passado, não? Foi não? Foi o outro, Cláudio? Domingo passado eu preguei sobre o que mesmo? Domingo passado foi sobre o que mesmo? Então nós não estamos entendendo que as palavras de Deus são espírito e vida. E de repente o Espírito está ministrando, falando à igreja, e eu sou a igreja, eu sou o corpo, eu preciso ser alimentado daquela palavra, estou fazendo qualquer coisa. Se é no culto, por exemplo, minha mente está no dia de amanhã. Estou enganado? Eita, tem uns compromissos amanhã. Eita, rapaz, amanhã eu tenho que passar no banco para pagar isso. Rapaz, tem um compromisso, né? A mente está ligada, não é? E de repente o Espírito falando à igreja que eu sou a igreja, você é a igreja, e a igreja não está ouvindo a voz do Espírito. Agora, faça isso dia após dia, tempo após tempo. O que é que vai acontecer, Adaine? O adversário está minando aquela vida em pontos estratégicos e colocando as suas dinamites. E quando ele acionar, vem tudo abaixo. Amém? As pessoas não estão entendendo isso, não estão compreendendo isso. Vou falar de uma historiazinha que alguns de vocês já me ouviram falar, que é daquele rei que precisava de um carroceiro para guiar a carruagem real com a família real dentro. E aí ele fez uma seleção de carroceiro e disse, vamos fazer entrevista. Apareceu o primeiro carroceiro, ele disse, com a habilidade que você tem, a que distância de um abismo você passaria com a família real dentro da carruagem? O cara disse, a 2 metros. Veio o terceiro, eu passaria a 1 metro. Veio o quarto, o 10º disse, eu passaria a 15 centímetros. O 15º, Magnólia disse, eu passaria a 5 centímetros do abismo. Pensa numa habilidade, né? Chegou para o carroceiro já de certa idade e disse, o senhor, com a carruagem real, com a família real, teria habilidade para passar a que distância de um abismo? Ele disse, se eu tivesse com a carruagem real, com a família real dentro, eu passaria o mais distante possível. Eu não iria expor a família real ao perigo. Já contei isso algumas vezes, não já? Se eu for contar, eu digo as vezes que eu contei. Amém? E parece-me que quando a gente conta, as pessoas não entendem, não compreendem, ou não escutam o que o Espírito diz à igreja. E as várias vezes, Edivânia, eu disse, não brinque com o pecado. Se você brincar com o pecado, você se queima. Do pecado você tem que correr. Se afaste. Não, mas eu sei lidar com isso. Não sabe. Mas você lidar com isso, não sabe. Nem o homem sabe lidar com o pecado. Para você lidar com o pecado, Cláudio, você tem que viver em Cristo. E quanto mais você vive em Cristo, mais você se afasta do pecado. Você não passa perto dele de forma nenhuma. Você passa o mais distante possível. Não brinque com o pecado. Não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe. Se soubesse, não estaria fazendo. Não, mas eu tenho habilidade. Não tem. O abismo está lhe chamando e você vai cair dentro dele. Amém? Então é necessário julgar essas coisas, ter cuidado com isso.
Mas a igreja que se diz Igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, não está considerando isso. Quantas vezes eu tenho dito às pessoas e falado dos cultos, e falado nas minhas conversas com pessoas, e eu estava falando para a Nira, acho que antes de ontem ou ontem, que até nas minhas conversas com algumas pessoas eu estou me calando, porque algumas não estão suportando me ouvir. Eu começo a falar algumas coisas acerca de Deus, e parece-me que eu já estou me tornando inconveniente. E eu estou silenciando, Emanuel. Porque o Evangelho é o bem mais precioso que você tem. É a sua salvação. E algumas vezes eu tenho tentado falar e sempre uma coisa atrapalha, outra coisa atrapalha, a coisa atrapalha, eu vou me calando. E me calo, Marcos, e vou embora dali e não falo nada. Está entendendo o que está acontecendo? Está dando comichão no ouvido das pessoas. Elas não conseguem mais ouvir que Jesus é a sua solução. Porque alguma outra coisa deve ser a solução da vida dela. E eu estou me silenciando, não estou falando mais. Estou me calando, Arali. Não quer ouvir falar de Jesus, que é a sua única solução? Eu me calo. Eu vou embora. Deve ter um ouvido aí para ouvir. E se não tiver, eu me calo. E vou fazer aquilo que Hebreus disse. Como escaparemos nós, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Como escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação que nos foi anunciada? Amém? Hebreus capítulo 2, por favor. Está bem pertinho de Tiago. De Apocalipse. Volta um pouquinho só. Hebreus. Capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versículo 1. Diz dessa maneira: portanto, nos convém tentar ou atentar com mais diligência para as coisas que estão à nossa volta, tomando consciência de tudo o que nos cerca. Está escrito assim? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para o dia de amanhã, para que não sejamos pegos de surpresa. O que é que está escrito? Pode dizer, por favor, uma só voz? Pode ler alto, por favor. Vocês podem ler do início? Amém. Atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para as palavras que temos ouvido. E ninguém, Magnólia, escuta a palavra em dia de tribulação. Ninguém escuta, porque está tão atribulado, tão perturbado, que nem escuta. Às vezes uma pessoa está tão angustiada que você vai falar para ela não entende o que você está dizendo. Entende, Cláudio? Não entende, ela está tão angustiada, tão aflita, que você diz, Deus é bom, ele entende que Deus é ruim. Não é? A solução é isso, ele entende que aquilo não é a solução. O tempo de ouvir, Magnólia, quando você está bem tranquilo, tudo em paz, escute a voz do Senhor e atente mais diligentemente para o que você tem ouvido, para que em tempo algum você se desvie dela. Amém? E não pense que eu estou com raiva de vocês, ou com raiva de alguém que eu já falei 30 vezes para julgar a si mesmo, e a pessoa não está julgando. Não estou com raiva não, Adair, de forma nenhuma. A palavra não é minha. A palavra é de Deus, a vida é sua. Você faz dela o que você desejar. Não, Arali, não estou com um pouco de, nenhum sentimento de raiva, de chateação. Passo a minha vida toda dizendo para você que Jesus é a única solução. Passo, Marcos, sem problema. Aí quando a trombeta tocar, eu vou. Agora, se você vai, eu já não sei. Mas eu vou, Cláudio. Amém? Então, tem acontecido isso. As pessoas não têm compreendido que o tempo é hoje, é agora. Que eu tenho que trocar as minhas coisas pelas coisas de Deus. Tenho que dar atenção ao que o Senhor está falando.
Ele diz, julgue-se a si mesmo, eu não me julgo a mim mesmo. Muda a sua vida, eu não mudo a minha vida. E o diabo minando estrategicamente cada área da minha vida. Daqui a pouco, ele aciona o botão e minha vida desmorona. Não é assim? Quantas vezes eu tenho falado sobre justiça própria? Quantas vezes eu tenho dito, não exerça justiça própria. Não exerça justiça própria. Se você tem que se justificar diante das pessoas, você já perdeu o seu justificador. Quem já me ouviu falar isso? Toda vez que você se justifica a si mesmo, você perdeu o seu justificador, que é Cristo. Não, Gedaías, mas ele está mentindo contra mim. Que ele continue mentindo. Você mentiu? Você errou? Não. E por que está se defendendo? Consciência, Adairle, de si. Então, se eu tenho consciência de mim, eu tenho que me defender. E o Senhor diz, não se defenda. Mas ele está caluniando o meu nome. Deixa ele caluniar. Eu sou a sua justiça. Tenho dito isso dia após dia. Dia após dia. Anos após ano eu tenho falado. Se hoje ouvides a minha voz, não endureça o coração. Se hoje ouvides a minha voz. Quem já me ouviu falar isso? E eu acho interessante, Almir, que quando a situação vem contrária, a pessoa procura chão. Encontra? Não. Porque o tempo de ouvir, ele não ouviu o que o Espírito diz à igreja. Amém? E não nos enganemos, ainda muitas coisas vêm por aí. E eu tenho misericórdia daqueles que não estão ouvindo o que o Espírito diz à igreja, que não estão criando estruturas em si, dentro de si, estruturas em Deus, em Cristo, para suportar as coisas que vêm. Que quando elas vierem, Marcos, elas vão ser tomadas no redemoinho. Quando elas procurarem chão para se apoiar, elas não terão. E se vierem até mim, eu vou dizer, eu não disse, eu não falei, eu não avisei. Quantas vezes o Espírito está falando a você, manhã, tarde e noite, em todos os lugares, pare com isso. E você não parou. Agora, nessa situação, está até difícil eu lhe falar, porque a turbulência é tão grande que você não consegue nem ouvir a solução que vem do céu. Então, como eu disse, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Atente com mais diligência para a palavra que você tem ouvido, para que em tempo algum você se desvie dela. Porque senão o diabo vai minar a sua vida e vai tombar para onde ele quer. Ou vai tirar parte a parte da sua vida, e quando você pensar, você já perdeu completamente a sua vida. Não é assim? Tenho dito vezes após vezes, e eu disse a Nira essa semana, eu vou repetir. Eu não estou ficando velho, e quanto mais velho eu ficar, mais a minha memória vai ficar melhor, tá certo? Porque mais cheia de informação. Ela não fica deficiente não, sabe? Ela fica mais robustecida. Quando eu repito uma coisa, não é pelo hábito de repetir, não. Não é como as pessoas de idade que repetem sem nem perceber, não, Arali. Eu repito porque o Senhor disse, em verdade vos digo. Uma coisa vos digo e outra vez eu vou dizer. Quando eu estou ministrando a palavra aqui e cito uma frase que eu preguei há 3 anos atrás, eu lembro que eu preguei há 3 anos atrás. Eu não estou citando por não ter outra palavra para dizer, não, Marcos. Eu sei o que eu disse há 3 anos atrás. Amém? Se eu repetir uma frase aqui 10 vezes, eu tinha consciência todas as vezes que eu repeti. Não estava repetindo porque não lembrava do que já havia dito. Até hoje, eu não me lembro, Teófilo, de ter contado uma história a uma pessoa, repetido pela segunda vez, porque esqueci que havia contado a primeira. Não me lembro até hoje. Se eu contei uma história a uma pessoa a segunda vez, eu lembrava que eu já havia contado a primeira. Amém? Não estou perdendo a noção das coisas. Quanto mais estou crescendo na idade, mais estou ficando robustecido na memória, na capacidade de ouvir, de aprender e de ensinar. Não preciso, Cristina, repetir por repetir. A repetição era aquilo que Jesus fazia. Em verdade vos digo. Estou dizendo em verdade e outra vez digo em verdade. Amém?
E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: eu estou outra vez dizendo isso para vocês. Eu não estou dizendo porque me esqueci, porque não sei mais o que falar. Eu estou dizendo outra vez porque isso é segurança para vós. E vou repetir tantas quantas vezes for necessário para que vocês tenham segurança. Amém? E aí eu volto a dizer o que Apocalipse diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja? Amém? Não nos enganemos, Emanuel. O Espírito Santo não vai falar as coisas ou as paredes. Ele vai falar à igreja, ao corpo de Cristo. Amém? A tempo e fora de tempo. Ele vai falar. Ele vai comunicar. Ninguém diga para mim, ninguém nessa terra, diga para mim, que quando vai mentir, não sabe que vai mentir. Ninguém nessa terra, diga para mim, venha dizer para mim, eu não sabia que eu ia mentir, sabia. Quando eu minto, e eu já disse isso aqui para vocês, quando eu minto, 2 pessoas sabem que eu estou mentindo. Quem são elas? Exatamente. Eu e Deus. Nós sabemos que eu estou mentindo. O diabo pode até não saber. Mas eu sei e Deus sabe. Então, como é que alguém vem dizer para mim que não sabia que o que ia dizer para mim era mentira? Em Arali. Sabe sim que é mentira. Mas o que a Bíblia disse? Vós mentis, porque tendes por pai ao diabo. Ele é o pai da mentira e desde o princípio mente. Então quem mente, Níria, se associa com quem? Quem mente está dando os braços a quem? Como eu posso pensar a ele que alguma coisa estou resolvendo me associando com as trevas? Como? Vou repetir o que eu já disse, uma ministração, e não faz muito tempo não. Foi o ano passado. Eu disse, você mente uma vez, deu tudo certo, está ótimo. Mas aí, alguma coisa não deu certo depois dali. Você vai ter que mentir a segunda, e aí vai ter que mentir a terceira. E eu disse, pare com isso enquanto é tempo. Se arrependa. Vá lá, peça perdão, diga, eu errei, eu menti, admita. É melhor admitir, né, Manuel, do que ir para o inferno. É melhor. Não é? Eu disse também que a única coisa que retira do homem o medo, que lança fora da vida do cristão o medo, é o perfeito amor, como João ensina, não foi? E nós lemos isso. E eu mostrei para vocês. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Aquele que teme não está aperfeiçoado em amor. Eu disse, mas o diabo está fazendo o que com algumas pessoas? Quando um homem ou uma mulher se rebela ou mente, o diabo retira o medo, porque eu disse naquele tempo, o medo vem de quem? Então ele faz de conta que está tirando o medo daquele homem, então aquele homem é o super-homem. Faz tudo. Na hora que ele está pecando, ele não tem medo nenhum. Está pecando lá, dentro do pecado. Não tem medo nenhum, porque o diabo tirou Emanuel por um tempo. Está tudo bem com ele, ele enfrenta até leões. Passa a situação, alguém descobre o que ele fez, o que acontece? O diabo joga todos os medos de volta. E aí até um cachorrinho, se latir para ele, ele fica com medo. E eu disse, não deixe isso acontecer. Lembram disso? Por que eu estou falando dessa maneira? Porque o diabo, ele não está morto. Há pessoas que estão negligenciando as suas vidas. O Espírito está falando, ele não está ouvindo. Porque o Espírito fala ao corpo e o corpo está rejeitando. Ele disse, esse povo me escuta de mau grado. Escutam, mas não me ouvem. Me veem, mas não me enxergam. Ele disse isso, Cláudio. Repetidas vezes o Senhor está falando isso e as pessoas não considerando.
E aí eu vou repetir, Diri, o que eu disse naquela pregação. O diabo vai lhe pegar daqui a 10 anos. Você está negligenciando, ele vai estar só minando a sua vida. Daqui a 10 anos ele lhe pega. Ele tem toda a paciência, Teófilo, do mundo. Tem ou não tem? Tem. Para levar alguém para o inferno, Marcos, ele tem toda a paciência do mundo. Daqui a 10 anos ele lhe dá uma rasteira. E você vai dizer, Senhor, foi o que aconteceu. Senta aí para ele dizer o que aconteceu. Já faz 10 anos que você negligencia a minha palavra. E você não escuta a minha voz. Que eu digo para você mudar e você não mudou. E o adversário minou a sua vida e agora você está nas mãos dele. Acontece ou não acontece isso? É impressionante, as pessoas não estão percebendo isso, Adair, mas não dá para falar de outra maneira que não seja assim. São vidas espirituais que estão se perdendo. Mais cedo ou mais tarde, Cristina, o diabo vai laçar essas vidas, vai ceifar e vai tomar para si. E não foi por isso, nem para isso que Jesus morreu por você. Ele morreu e ressuscitou para levá-lo para o céu. Amém? Mas aí, Marcos, sabe o que está acontecendo? E vocês não pensem que eu estou esquecido com relação ao tempo da pregação que eu disse que eu faria no máximo meia hora. Eu não estou esquecido, já passei de meia hora. Eu não estou esquecido, eu não me esqueço das coisas. De forma nenhuma. Mas eu tenho um Deus sobre a minha vida. E se Ele diz qualquer coisa, eu vou atender a Ele. Tá? E o que acontece? As pessoas têm tomado consciência de si, têm sido donas das suas próprias vidas, fazem o que elas bem querem. Eu estou falando de cristãos. Fazem o que elas bem querem. 30 anos depois, Marcos, elas estão nas mãos de Satanás. E correndo o risco de perder até a própria vida espiritual, o que é pior ainda, Mantina. É melhor perder a vida física e ganhar a vida espiritual, do que viver nesse mundo com a sua vida natural e no final perder a sua vida espiritual. Amém? Eu não li para vocês, mas há uma dessas igrejas que João escreveu na Ásia, ele disse: o Espírito Santo fala às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ao que perseverar até o fim, não passará pela segunda morte. E qual é a segunda morte, Emanuel? A eterna. O lago de fogo. Amém? Vou repetir o que eu falei há poucos dias atrás. Jesus está voltando, não está? Está. Falei da volta dele, não falei? Ele disse, há sinais que evidenciam a minha volta. Ele disse, quando eu vier lá nos ares, que os anjos tocarem as trombetas, os que morreram ouvirão o sonido da trombeta e serão ressuscitados. Nós que estamos vivos seremos transformados. E as pessoas dizem, Jesus falou isso há 2000 anos atrás, até agora não veio. Vamos ficar de qualquer maneira? Fica. Porque ele não vem, mas você vai. E quando a trombeta trocar daqui a 10 anos, 100 anos, 30 anos, 1000 anos, se você não escutar, você ficou. E eu disse, não tem essa história de estar se preparando, não. Viva uma vida preparada, esperando pelo Senhor. Amém? Não se engane, as pessoas estão preocupadas do que vão fazer amanhã, do que vão fazer durante a semana. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Já está errado, Cláudio. Você não pode resolver nada. Senhor, resolva isso para mim. Senhor, resolva aquilo. Senhor, resolva aquilo. Vai dizer, sim, mas isso aí depende de você agora. O que é que eu tenho que fazer, Pai? Peça perdão. Se arrependa. Volte atrás. Não é? A uma das igrejas, Emanuel, ele disse, eu tenho contra ti uma coisa, que tu deixaste o primeiro amor. Não é? Deixaste o ímpeto do novo nascimento, da vida em Deus. E não é isso que está acontecendo, não? A pessoa nasce de novo, aquela alegria maior do mundo, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, está michuruca. Preguei isso faz pouco dia, não faz? Parece que nem crente é mais. Não é assim? E as pessoas estão perdendo o tempo. E o tempo está passando. E as coisas estão ficando feias. Amém?
Provérbios, por favor. Provérbios, está no Velho Testamento, depois de Salmos e antes de Eclesiastes. Uma vez alguém perguntou para mim, e chegou para mim e perguntou o seguinte, ela disse: Gedaías, você ministraria uma palavra sabendo que há algum problema? Você sabe que há algum problema no meio da igreja e você ministraria uma palavra? Eu disse: não, eu não prego por conveniência. Amém? Você sabe que está havendo um erro nessa área da igreja, você vai estar ministrando de púlpito? Eu disse: não. Se isso está acontecendo é porque as pessoas deixaram de ouvir quando eu ministrei. Então que Deus resolva. Eu não vou pregar por conveniência. E eu disse claramente, vocês vão ouvir a frase que eu disse: eu não prego de carapuça. Lembram disso? Disse ou não disse, Cláudio? Eu não prego de carapuça. Mas Gedaías, está havendo um problema sério no meio da igreja. Estava havendo porque no dia que era para ouvir, que eu ministrei, estava tudo bem, não ouviram. Agora Deus que resolva, não é comigo. Vou continuar ministrando os oráculos de Deus. Eu não prego por conveniência. Amém? Nira está aqui, é minha esposa, ela sabe disso. Eu posso saber de um problema de uma pessoa. Nunca vou usar esse púlpito como ocasião para pregar, porque eu sei do problema dela. Eu não sou traidor de Cristo. Amém? Que Cristo resolva a vida dele, não sou eu. Porque a solução eu dei quando estava tudo bem. Ministrei aqui quando eu não sabia nada a respeito da sua vida. Mas eu estava dando o caminho, lhe guiando os passos. Se você não seguiu, lamento. Mas não vou pregar, Marcos, por conveniência. De forma nenhuma, você pode ter certeza disso. Que Deus cuide da sua vida e resolva o seu problema. Fiz a minha parte quando tudo estava tranquilo, em paz. Provérbios capítulo 20 e quanto? 26. Ou melhor, 25. Provérbios capítulo 25. Eu disse a vocês que falaria... Não sabia se hoje eu ia ministrar sobre 2 assuntos, não foi? Provérbios capítulo 26. 25, eu disse 25, vocês entenderam 26. Não acabei de dizer não, mas não, 25. Provérbios capítulo 25, versículo 27. Diz o seguinte: comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Ai, meu Deus do céu, o que quer dizer isso, hein? E agora? Comer muito mel não é bom. Mas mel não é bom? Mel é bom, não é? Não é uma delícia o mel? Mas há um outro provérbio que bem pertinho desse, que Salomão disse: achaste mel, como que te basta. Achaste mel, não se lambuze nele, como que lhe basta, para que depois não venha a vomitar. Não foi? Comer muito mel não é bom. Dessa mesma forma, a investigação da própria glória não é glória. E agora, o que quer dizer isso? Ministrei em 2005 um assunto chamado a glória de Deus e a glória dos homens. Lembra, né, Judete? Está escrito, na minha casa está o esboço, mais de uma vez. Voltei a ministrar isso, há 3 anos e meio mais ou menos, de novo, voltei a ministrar isso. Foi ou não foi, Nira? Almi estava, Gilvete estava presente também. Não foi aqui. As 2 vezes que estou citando foi na minha casa. Em uma casa e depois em outra. Lembra, Almi? A glória de Deus e a glória dos homens. Ele está dizendo aqui, a investigação da própria glória não é glória. Ou seja, Marcela, se gloriar em você, não é glória. Isso é glória dos homens e a glória de Deus não está aí.
Eu acho impressionante, até hoje, vou falar uma coisa que eu não pensava em falar para vocês, de forma nenhuma. Eu acho impressionante. Alguém olha para o espelho, se for uma mulher, né? Olha o cabelo lindo, maravilhoso. Chega, faz assim, cabelo lindo, maravilhoso. Mas me estranha, essa pessoa sair exibindo o cabelo. Não há nada de errado nisso, tá bom? Por favor. Me estranha a pessoa sair balançando. Cristina, é engraçado, né? Mas já isso quer dizer que eu vou achar meu cabelo feio? Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que você está achando o cabelo lindo. Então balança o cabelo assim, naquelas voltas todas. Isso é investigação da própria glória. E isso não é glória. Mas como, Gedaías? Outra mulher diz, acha as pernas lindas, maravilhosas. Estranho. A investigação da própria glória não é glória. Mas eu vou dizer que minhas pernas são feias? Eu não disse isso. Capítulo 27, versículo 2, por favor. De Provérbios. 27 e 2. Provérbios 27, versículo 2. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. 27, versículo 2. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Se você tem um cabelo lindo, maravilhoso, deixe que os outros digam e vejam. Não exiba o seu cabelo lindo, maravilhoso. Isso é investigação da própria glória e não é glória. Isso é gloriar-se em si. Se as suas pernas são lindas, deixe que os outros elogiem. Porque se você elogia, Dora de Romero, sabe o que acontece? Você sai exibindo suas pernas por aí. Mostrando, né, Dora? Muito obrigado. Sai mostrando suas pernas. E isso é semear na carne, Marcos. E você vai colher corrupção. Tem uma pessoa aqui que já me ouviu falar isso. E ela vai me provar, pelo menos umas 4 vezes já me ouviu falar isso. Certo? 3 ou 4 vezes. Eu disse, se passa uma mulher muito linda, muito maravilhosa, de cabo a rabo. E você pode chegar para... E ela está se exibindo, tentando mostrar para você o que ela é. Nira, está enrolando o fio, Nira. Eu desenrolo. Está mostrando para você o quanto ela é linda, maravilhosa. E eu disse, chegue para ela e diga, é só isso que você tem para mostrar? Porque se for só isso, é pobre demais. Foi ou não foi? Se a investigação da própria glória não é glória. Se você é linda e maravilhosa, deixe que os outros digam, não se exiba, não se mostre. Amém? Deixe que os outros louvam, porque você pode estar coberto de saco de estopa. Saberão que você é linda e maravilhosa. Seu cabelo pode estar todo assanhado, mas dirão, que cabelo lindo. Passa outra do seu lado, cabelo, sei lá, totalmente tratado, mas ninguém olha. Porque sabe que é falso. Sabe porque que a pessoa está se gloriando em si. E gloriar-se em si, Cláudio, é viver a sua própria vida. É matar a vida de Deus dentro de você. Deixe que o estranho louve a você, elogie a você, diga o quanto você é lindo, você é linda, maravilhosa, quanto o seu carro é lindo, como ele corre, como ele é isso, como ele é aquilo, como a sua casa é uma mansão. Deixe, Marcos, e diga, muito obrigado. Somente. A investigação da própria glória não é glória. Quando você olha para si e diz, meus olhos são lindos demais. Tem 10 pessoas comigo, mas meus olhos são lindos demais. Não faça isso. Deixe que alguém olhe e diga, que olhos lindos. Aí você diz, muito obrigado. Amém? E você vai estar se livrando de uma armadilha de Satanás. Até hoje, Nira sabe disso. Que eu acho estranho uma mulher olhar para si e dizer, eu sou muito linda, deixe que os outros digam. Amém? Não se exiba, porque se você se acha linda, você quer se exibir. Mas se acha feio, o que é que faz, Magnólia? Se esconde.
Isso é investigação da própria glória, viu, Adaile? Se tem uns quilinhos assim, se tem uns quilinhos a menos, já não sai, já não fala, já isso, já aquilo, o Senhor dizendo que não seja isso o que te enfeita, mas o homem coberto do teu coração, porque dele eu mudo todas as circunstâncias ao redor. Serás louvada, quando chegarem saberão quem é o teu marido pela tua vida, não pelo que tu exibes, não pelo que tu mostras, porque quando tu passas toda reboculosa, os homens pecam na carne por tua causa. Eu não era ali. Meu irmão, o seu corpo, minha irmã, o seu corpo não é para provocar os homens ao pecado, nem as mulheres ao pecado. É templo do Espírito Santo. Aleluia. Corra disso, saia disso, porque isso é uma cilada, vai lhe pegar lá na frente. Aleluia. Que seja para os homens e para as mulheres, o que você tem que apresentar para alguém que não seja, em primeiro lugar, o seu corpo. Que não seja o seu corpo. Porque se for, você estará semeando na carne e vai colher corrupção. Amém? Tenha cuidado. A investigação da própria glória não é glória. Se você recebe louvor em si mesmo, você está perdido. Mas, Gedaías, isso não está acontecendo comigo. E por não estar acontecendo, você não vai ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja? Gedaías, mas eu não estou fazendo isso. Glória a Deus que você não está fazendo isso. Porque se um dia acontecer, você vai dizer, eu sei lidar com essa situação. Amém? Misericórdia. Posso dizer para vocês claramente, o diabo está minando a vida da maioria dos crentes, usando subterfúgios, outras palavras, trocando, Teófilo, as palavras para uma coisa chamada egoísmo. Egoísmo, Magnólia, é amor a si mesmo, sabe? É amar a si mesmo. Só a si, não há mais ninguém. E quando as coisas acontecem ao redor dela, que não dá como ela quer, ela se irrita, ela se invoca, ela briga, ela faz qualquer coisa. E o Senhor está dizendo, egoísmo. O diabo vai lhe matar. O diabo vai lhe pegar porque você é egoísta. Você só pensa em você. O diabo vai lhe matar. Mas não matou até agora. Matou não, né? Espera. Daqui a 35 anos ele lhe pega. Ele não tem problema com ele não, Adair. Ele espera 35 anos. Ele já sabe que vai para o inferno. Então, quanto mais ele levar consigo para o inferno, melhor. Não se engane. Terça-feira eu ministrando aqui. Eu não vou desafiar os que estavam terça-feira a dizer o que foi não, tá bom? Eu digo. Diz, né, Gideão? Gideão foi um dos juízes levantado por Deus para salvar Israel. E eu posso dizer para vocês que antes de chegar os reis em Israel, havia os juízes que Deus usava. Deus não queria reis sobre Israel. Deus disse, eu sou o vosso rei. Por isso que Davi disse, bem-aventurada a nação cujo rei é Deus, cujo governo é Deus, cujo presidente é Deus. E Deus usava os juízes. E aí, Dora de Romero, aquele juiz morria e o povo voltava a fazer o que era mal diante de Deus. O povo era levado cativeiro, era escravizado, Deus levantava um outro juiz, livrava o povo. Quando o juiz acabava o seu juizado, morria, o povo voltava. E era esse ciclo. E Deus disse, já estou ficando com raiva desse povo, já estou ficando chateado. E não foi diferente, Marcos. Quando Deus levantou Gideão, os midianitas haviam escravizado Israel. E pelas mãos de Gideão, Deus livrou a Israel. E o que aconteceu? O povo de Israel disse, Gideão, reine você sobre nós. E Gideão disse, não reinarei eu, nem meu filho, nem os filhos do meu filho. Reine Deus sobre vós.
E eu disse, sabe qual era o grande trunfo de Gideão? Que ele sabia qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus, Cláudio, era que Deus reinasse sobre Israel. Então jamais Gideão ia assumir essa posição de rei. E disse, eu garanto que nem eu, nem meus filhos, nem meus netos reinarão. E é engraçado, Judete, porque alguns cristãos estão vivendo sua vida do jeito que quer. Ah, mas não aconteceu comigo. Cuidado com seus filhos. Ah, mas não aconteceu com os meus filhos. Cuidado com os seus netos. Já daí, isso não está acontecendo, não está não, né? Cuidado. O diabo não se cansa. Ele aprontou contra você, você passou. Se não cai no seu filho, vai cair nos seus netos. E ai deles se o Senhor não salvar a eles. Então tenha cuidado com isso. O diabo está minando as vidas, colocando as dinamites, e você não está discernindo, não está percebendo. Daqui a pouco ele aciona o dispositivo, e aí a sua vida desmorona. E tenha cuidado, porque aquele exemplo que eu disse, que o especialista em destruir chaminé, ele disse, quando eu não posso tombar a chaminé para um lado, nem para o outro, nem implodir, eu subo lá na chaminé e vou tirando tijolo por dentro, tijolo por tijolo e jogando dentro. Não jogo nem fora para não bater em ninguém, jogo dentro. Mas, Gedeis, o que eu estou fazendo não é nada demais, não. É um tijolinho que ele está tirando da sua vida. Mas não foi nada que eu fiz, não. Foi não. Ele está tirando, Cláudio, tijolo após tijolo. Viu, Dodô? E jogando dentro. E destruindo a sua vida. Tenha cuidado. Que o diabo não é besta e não está morto. Quer um conselho? Algumas pessoas que chegam para mim e falam certas coisas, eu sei que elas não estão falando a verdade. Eu sei. Mas por que você não diz, Gedaías? O Senhor dela chama-se Jesus Cristo, não sou eu. Mas você deveria ter avisado. O Espírito está avisando. Mas ele está mentindo, e ele sabe que está mentindo. Ela está mentindo, e ela sabe que está mentindo. Por que é que eu tenho que dizer? Ei, você está mentindo. Mas cuidado, viu? Daqui a pouco eu digo, você está mentindo. Cuidado. Diz mesmo, Judete. Não se estranhe quando você olha, não adianta, você está mentindo. Você está mentindo. E se você insistir, eu vou descrever cada passo e cada mentira contada. Não quero expor ninguém, Adairne. Mas no início eu disse, se você está mentindo, você sabe. Sabe ou não sabe? Você sabe. Então por que eu tenho que dizer que você está mentindo? Então pessoas Nira, como eu já disse a ti esses dias, que descaradamente mentem na minha cara, na nossa cara. E nós não vamos dizer, ei rapaz, ei menina, você está mentindo. Ele já sabe que está mentindo. É melhor dizer assim, o diabo está laçando a sua vida, minando. Daqui a pouco, você estará estirado no chão, sob o domínio dele. Julgue-se a si mesmo. Mas também, Magnólia, não estranhe se eu disser, você está mentindo. Você está mentindo. Amém? Há um texto que eu não vou nem dizer onde está esse texto, mas vou só citar, porque já faz alguns dias que esse texto vem dentro de mim. Gedeías, por que você, maior parte da sua vida, pessoas mentiram na sua cara e você não disse, ei, está mentindo? Não é de hoje não, viu? Faz tempo, Marcos, que se mente na minha cara, e eu sei disso. É porque Deus está dando uma oportunidade daquela pessoa de se arrepender diante dele. Amém? Melhor coisa, Marcos, é o contristamento sair de você, aquela tristeza profunda que lhe leva a um arrependimento. E eu já preguei isso aqui. Foi ou não foi? E aí ela se desmanche diante do Senhor, se humilhe na presença de Deus e seja exaltada. É por isso, Marcos, que eu sei de muito tempo, e não tenho dito, é porque Deus está dando uma oportunidade àquela pessoa, no íntimo dela,
no mais escondido da vida dela, onde ninguém sabe, só Deus sabe, ela reconheça o Senhor. E Deus salvará aquela vida com um braço forte e poderoso. Eu sei que as pessoas têm feito isso. Mas há um texto que eu disse ainda há pouco, não vou dizer o livro. E diz desse jeito, esse texto que está comigo há alguns dias. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pesado foste na balança e foste achado em falta. O Senhor disse, Dudu, que a balança fiel e peso justos são do Senhor. Balança fiel e peso justo são do Senhor. E ele disse, pesado foste e foste achado em falta. Acabou, Cláudio. Amém? Em Hebreus o escritor disse, horrenda coisa é cair do Deus vivo. Brinque com quem quer que seja, viu, Dora de Romero e Dorinha, Maria das Dores. Brinque com quem quer que seja, escarneça quem quer que você queira escarnecer. A Deus não. Amém? A Deus não. Minta contra qualquer pessoa que você queira. Contra Deus, não. Porque quando você mente contra Deus, você está dizendo descaradamente na cara dele, você é mentiroso. E Deus vai dizer, seja eu verdadeiro e você mentiroso. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Amém? Eu sei muito bem que eu disse que minhas ministrações não passariam de 30 minutos, seria no máximo 30 minutos. Mas também, naquele dia também eu não disse, se Deus quiser, por favor, se todos quiserem sair, eu vou continuar pregando para o prédio vazio. Você pode ter certeza disso. Já eu vou precisar sair. Pode sair. Vou pregar mais 3 horas. Ah, não dá para ficar. Podem sair todos. Eu vou pregar às 3 horas. Eu tenho dito que eu não prego para essa igreja em si. Eu prego para o corpo. Essas palavras passam das paredes e são os oráculos de Deus. Amém? Eu estou pregando a palavra e ministrando em lugares que vocês nem imaginam. Eu estou declarando os oráculos de Deus em lugares, em situações que vocês nem imaginam, mas Deus está falando à igreja. O Espírito está pegando essa palavra e levando para o corpo dele na terra. Vocês nem imaginam em que lugar eu já estive pregando a palavra e nunca foi de púlpito. Amém? Alguma coisa, Marcos? Falaste aí? Aviso, é? Obrigado. Tá certo. Marcos está avisando do culto dos jovens daqui da igreja no dia 30. Será um sábado, né, Marcos? Um sábado. Às 19h30. Ok. E Marcos e Magnólia, que estão conduzindo os adolescentes e os jovens, gostaria de que vocês participassem. Todos, inclusive, e mais particularmente os professores, né? E também eles estão sugerindo que vocês possam, de alguma maneira, contribuir com essa reunião. E no que você pode contribuir, procure a Magnólia e Marcos depois do culto. E pode dizer para ele que você pode contribuir e ajudar nesse culto dia 30, que será aqui na igreja com os jovens, às 19h30. Um sábado, né, Marcos? Um sábado. Amém? Então, gente, lembra do aviso de Marcos, Magnólia, né? Qual é o dia, por favor? Que horas? Quem quiser contribuir, fazer alguma doação para esse culto, porque eles precisam para preparar algumas coisas, procura quem? Tá certo. Eu vou encerrar dizendo uma coisa. Eu duvido
Eu duvido que alguém esqueça de algo. Pode passar anos que ele esqueça de algo quando é do interesse dele. Esquece? Quando está no interesse dessa pessoa, aquilo diz respeito ao que ele quer, ao que ele deseja, o seu sonho, ele não esquece. Não é, Magnólia? O Senhor tem ordenado a sua palavra, tem nos presenteado, nos dado a sua palavra. E sabe qual é o resultado, Marcos? Não nos interessa a palavra dele, porque temos nos esquecido das suas palavras, dia após dia. E dizemos que somos cristãos e amamos a Deus e praticamos a sua palavra. Sabe qual é a palavra? Mentira. Não temos feito nada disso. Mas se for qualquer coisa que seja do meu interesse, eu vou até para a justiça. Brigo na justiça, mas tenho os meus direitos. Sim ou não? Sim. Duvido que se você tem uma ação na justiça e foi dado dia e hora para estar presente, que você esqueça. Não é? E o Senhor disse: eu vos dei a minha palavra e os curei. Né? As palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e vida. O que você precisar estar nela. Dá para entender ali o nosso interesse por essa palavra? Nenhum. Nosso interesse pela pessoa do Espírito Santo entre nós? Nenhum. Nós somos crentes autônomos. Vivemos a nossa vida independentemente de Deus. E vou dizer uma outra expressão que vocês lembram disso, que eu já ministrei aqui. Somos crentes marginais, que vivemos à margem. O rio da graça, e nós vivemos à margem direita ou à margem esquerda. E o Senhor disse: pule no rio da graça. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos fechar os nossos olhos, por favor.